Vocês olham o louco aí do seu professor aparecendo aí, né? Brincadeira. Dessa vez falando das grandes navegações, é parte 2, o pioneirismo português. E nessa aula você tem que perceber o seguinte: por que Portugal foi o primeiro a conquistar, né? A seguir, ter o grande feito de ter sido o primeiro sair na frente nesse processo de grandes navegações. Ou seja, Portugal foi a primeira nação na expansão marítima. Vamos ver por quê? Depois foi a Espanha, porque também se centralizou. Tá bom? Então, as grandes navegações, parte 2, o pioneirismo português. Vamos lá os slides e eu começo a falar de uma grande obra, isso aqui é muito importante, tá bom? Eu seria um péssimo professor de vocês se eu não menciono, se eu não conheço essa obra, Os Lusíadas de Camões. Vou até falar um pouquinho dela, tá bom? Falar de expansão marítima europeia e não falar dos Lusíadas, tá? É uma obra, tá bom? Foi criada aí pelo grande poeta Luís Vaz de Camões. Lembrando, né, que em Roma se criou lá a Eneida para falar dos feitos, mito fundador, aquele Rômulo e Remo, a Ilíada e Odisseia do Homero contando a guerra de Troia, né? Então aquilo tudo enche de orgulho a história da Grécia, a história de Roma que está ligada também, na verdade. Então, meus amigos, os portugueses também têm a sua grande obra, né? Os portugueses enfrentam o mar tenebroso, tá bom? Então, o que retrata essa obra está aqui embaixo, ó, no caso dos Lusíadas, narra as conquistas do povo português na época das grandes navegações. Depois dá uma pesquisada sobre os Lusíadas, tá bom? E vou ficar muito contente com vocês se vocês falarem para mim: ó, professor, fiz sim essa pesquisa que o senhor pediu, tá bom? Então, o pioneirismo português, ó, o que é pioneirismo? É bom que às vezes a gente fala assim, pioneirismo português, e eu não sei se você sabe o que é ser pioneiro. Aí eu criei esse slide para mostrar isso para vocês, tá bom? Pioneirismo, ó, o que é pioneiro? É uma palavra usada para descrever alguém ou alguma coisa, algum país também, né, que é o primeiro a abrir o caminho através de uma região mal conhecida. Também pode ser um termo que designa um precursor, um desbravador ou descobridor que foi primeiro. Tá bom? Então, no caso lá da Inglaterra, que todo mundo sabe, a Inglaterra foi pioneira na Revolução Industrial. Ela foi a primeira a fazer a Revolução Industrial, né? Os Estados Unidos foi o primeiro a mandar um homem para a Lua. Então, eles foram pioneirismo na lucinagem, ou seja, né, de mandar um homem, um ser humano na Lua. Beleza? Então é disso que eu estou querendo mostrar para vocês. Então, no caso dos portugueses foram os primeiros a desbravar o Oceano Atlântico, né? Naquela perspectiva de grandes navegações, que é um empreendimento, é um negócio, tá bom? Enfim, beleza? Então, olha aí, ó. Portugal foi o pioneiro nas grandes navegações. E a intenção dessa aula é justamente mostrar o porquê que eles foram os primeiros e a consequência desse pioneirismo. Uma das consequências é o famoso, vou fazer em aspas, né, descobrimento do Brasil, tá bom? É aí que vai surgir o Brasil. O Brasil é fruto das grandes navegações, é resultado das grandes navegações, senão os índios iam ficar aqui sossegados até hoje, tá bem? Beleza? Então, olha aí, ó, alguns fatores, ó, a localização geográfica, né, confluência com o Atlântico, muito próximo com o Mediterrâneo. Então, você tem uma facilidade de comunicar. Os portugueses tinham vários outros fatores que eu vou falando ao longo da aula, tá bem? Então, as importantes rotas comerciais da seda e das especiarias bloqueadas pelos otomanos com a queda de Constantinopla motivaram a procura de um caminho marítimo. Além disso, o controle de Gênova e Veneza, não pode esquecer. Aqui vocês já sabem sobre essas rotas, eu falei no primeiro vídeo, tá bom? Então, qual é a estratégia dos portugueses? O que os portugueses quiseram fazer? Como é que você tem que... Preste atenção. O que eu quero fazer? Eu quero chegar às Índias para pegar essa bendita especiaria, né? Eu mostrei na outra aula o que é especiarias. Show? Então, como eu chego lá? Entendeu a questão? Como eu chego lá? Eu tenho que ter uma estratégia. Então, os portugueses traçaram a sua estratégia logo nesse início. Eles falaram, eu vou navegar na costa africana, vou descer aquele treco ali e vou contornar. Os portugueses já sabiam muito bem o que iam fazer, né? Cá entre nós. E é assim que eles fizeram. Eu vou contornar, né, que a gente fala, pelo périplo africano. Eu vou contornar a África e vou chegar nas Índias. Entendeu qual é a estratégia? Essa foi a rota criada por eles. Tá bem?
Então, a primeira região que os portugueses chegaram foi Ceuta, foi a Ilha da Madeira. Alguns anos depois, a Ilha de Açores. No ano de 1434 foi marcado pelo fato dos navegadores sob o comando de Gil Eanes dobrarem o Cabo Borrador, também chamado de Cabo do Medo, porque é perigoso, é um mar traiçoeiro que tem ali, correntes marítimas, ondas, enfim. Também chamado Cabo do Medo, onde haviam recifes pontiagudos que dificultavam a passagem das embarcações, danificando ou mesmo provocando naufrágios. Segundo o imaginário da época, esses acidentes eram causados por por monstros marinhos. Que eu falei para a gente, mostrou isso na primeira aula, não foi? Por isso que aquela aula foi um pouquinho mais extensa. Então, olha aí a estratégia portuguesa. Eu desço, aqui, ó, a Península Ibérica, Portugal é pequenininho, tá vendo aqui, ó? Isso aqui tudo é Espanha. Aqui é Portugal, pequenininho, uma sardinhazinha. Desceu, ó, bum, dou a volta, bum, chego em Calicut, e aí eu falei para a história para vocês, né? O Vasco da Gama chegou lá, não quiseram abrir para eles, a gente falou assim: vou bombardear essa porcaria aí, abre esse comércio para mim agora, né? O Vasco da Gama volta, tem uma festa em Portugal, aquela música, é no chuê, chuê, é no chuê, chuá, eu não quero nem saber. A burguesia italiana eu vou ferrar assim, mesmo que eles cantavam desse jeito mesmo, tá bom? Vou prejudicar mesmo, quero ver. Naveguei, para poder encontrar especiarias, ouro e prata, para Portugal levar, impulsionados pelo vento, eu viajei além mar, tá vendo? É no chuê, chuê, é no chuê, chuá, eu não quero nem saber, as águas vão rolar, porque as águas vão rolar, né? Eu estou desbravando esse mar, oceano, um mar tenebroso, tá bem? Bom, amores, então é essa a estratégia dos portugueses aí, tá bom? Não esquece disso. Aí no seu livro aí, vai perguntar qual é a rota utilizada por Portugal. Contornar, né, o cabo, o périplo africano. Show de bola? Não esquece disso, né? Aí o Cabo do Medo, que é o Cabo Borrador, né? Fica na costa africana, é um local traiçoeiro para as navegações, águas rasas e naufrágios povoam aquele trecho. Antes de dobrar o Cabo da Boa Esperança e alcançar a Ásia por rota marítima, os navegadores precisaram passar o Cabo Borrador, que não foi. O pessoal fala bojador, mas é borrador, tá? Mas como eram populares as histórias sobre desastres e terrores naquele espaço de águas perigosas, né? Então, as pessoas tinham pavor. Às vezes, o medo te atrapalha, não é verdade? O pessoal fica falando um monte de coisa, não faz isso, não faz aquilo que vai acontecer, mas sempre tem um corajoso que fala, eu quero saber, eu vou lá ver se é isso mesmo. E quem vai fazer isso é o Gil Eanes. Por isso que o Gil Eanes é super respeitado lá em Portugal por isso, tá bom? Vamos falar um pouquinho do Gil Eanes aí, tá bom, galerinha? Olha aí, ó. Isso aí é o Cabo do Borrador, tá vendo? É um bem pontiagudo, ó, tá vendo aí? Terrível isso aí, galerinha. Ó, ter coragem, vamos lá. Você conhece a frase tudo vale a pena se a alma não é pequena? Aí do Fernando Pessoa, que eu prometi falar lá no primeiro vídeo. É um poema que ele faz, o Mar Português. Dá uma pesquisada no Mar Português, tá bom? Então, vai lá, conhece o poema, legal pra caramba. É porque se eu falar do poema aqui, ficar lendo, vai ficar o vídeo muito longo, aí o pessoal não gosta. Tá precisando dessa aula muito longa pra pessoal. Então, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Ou seja, o que quer dizer? Você tem que ter espírito de coragem, você tem que desafiar também o desconhecido, tá bom? E no final do verso ele fala assim: quem quiser passar além do borrador, tem que passar além da dor. Vocês têm que enfrentar a dor. Você tem que ver lá ver o que é. E quem vai fazer isso? Gil Eanes, tá bom? Vamos ver aí? Olha aí, ó. Gil Eanes, olha lá, tem a estátua. O cara falou assim: eu quero passar pela dor. E foi. Conhecido originalmente como Gil Eanes, foi um navegador português do século XV que ficou conhecido por ter dobrado o Cabo do Borrador, um importante marco nos descobrimentos portugueses. Porque depois que eles passam do Cabo Borrador, os portugueses não conheciam o que tinha após isso aí, além disso. Então, Gil Eanes abriu caminho, tá bom? Ele foi lá, né? Olha a frase lá, tá vendo? Olha aí, ó. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Ele não teve alma pequena, ele teve um espírito forte, né? Foi lá, desafiou, enfim, tá bom? E é assim que eu falo para vocês podem conseguir tudo, vocês podem conseguir, não fica com medo não, você consegue, rapaz, passar nas provas, passar nessas provas aí dessas escolas, você consegue responder tudo que eu pergunto, porque você tem um cérebro, você não é pequeno, rapaz, se empodere disso, tá bom? Se empodera disso, que você não é pequeno, tá bem? Não esquece disso, hein, que eu tô falando.
Aqui são aqui um pouquinho dessas conquistas dos portugueses, vão descendo, né, que eu falei para vocês, até contornar, né? Então, Portugal foi a primeira nação a realizar a expansão marítima, além da posição geográfica favorável, né, e uma situação de paz interna e da presença de uma forte burguesia mercantil. Então, Portugal tem os burgueses investindo e uma situação de paz política. Mas quem que vai fazer a paz política? O rei, tá bom? O pioneirismo português é explicado pela sua centralização política, que, como vimos, era condição primordial das grandes navegações, tá bom? A formação do Estado Nacional Português está relacionada à Guerra de Reconquista. Durante muito tempo, na Península Ibérica, foi ocupada pelos muçulmanos. Então, houve lá uma guerra de expulsão desses muçulmanos. Essa guerra ficou conhecida como Guerra da Reconquista. E aí, os reis começam a ganhar força, tá bom? A primeira dinastia portuguesa foi uma dinastia criada pelo Henrique de Borgonha, né? É um francês que participou dessas guerras de reconquista, ganhou um presente, um pedaço de terra chamado Condado de Portucalense. Aliás, Portugal, galera, olha só que legal, gente. Para quem não sabe, Portugal foi um presente, uma faixa de terra que deu ao Henrique de Borgonha um presente, uma terra. Casou com a filha dele, do rei de Leão, inclusive, e pelo fato do Henrique de Borgonha, que é lá da França, inclusive, ele ter lutado com muita coragem, o que o rei de Leão fez? Eu vou fazer o seguinte, você vai casar com a minha filha e vai ficar nessa terra aí, você vai ser um nobre ali. É aí que vai surgir Portugal, tá bom? Um presente, tá vendo que legal? Portugal existe desde 1143, entretanto, como um país moderno, como a gente conhece hoje, a partir de 1385. Repara, Portugal já está centralizado 1385. Se você viu meu vídeo bem, 1337 começou a Guerra dos 100 Anos e vai acabar em 1453. Então, Portugal já tem paz política. O Reino de Portugal conhece o movimento político através de um movimento chamado Revolução de Avis. É a Revolução de Avis que vai dar centralização, que vai permitir as grandes navegações. Movimento que realiza a centralização do poder político, aliança entre a burguesia mercantil lusitana com o mestre da Ordem de Avis, Dom João, que é o primeiro rei aí após a Revolução de Avis. A dinastia de Avis é caracterizada pela expansão externa de Portugal, a expansão marítima, tá bom? Viu? Qual é a importância da Revolução de Avis? Deu a centralização política, onde burguesia se une ao rei, né, ao Dom João, tá bem? Beleza? A expansão marítima portuguesa interessava a monarquia, que buscava seu fortalecimento, a nobreza interessada em conquista de terras, e a Igreja Católica e a possibilidade de cristianizar outros povos. A burguesia queria lucro. Então tá todo mundo junto e misturado aí. Paz política, entendeu? Portugal tem condições políticas para fazer esse empreendimento. Itália não tinha, Espanha não tinha, Inglaterra não tinha nesse momento, França também não tinha. Por isso que Portugal foi primeiro. A paz política trazida pela centralização política e administrativa em torno do rei, tá bom? E aí, as etapas de expansão de Portugal, a tomada de Ceuta, Açores, a chegada ao Cabo Borrador, né, o Gil Eane, chegada ao Cabo Verde, Bartolomeu Dias passa pelo Cabo das Tormentas, e o Vasco da Gama, né, do Chuê, que eu falei que você já chega lá em Calicut, nas Índias, e depois vai ter a viagem de Pedro Álvares Cabral em 1500, chegando aí, né, o famoso descobrimento do Brasil, 22 de abril. Tá vendo que legal? Muito maneiro. Aí o pé para ficando. Depois você pega essas imagens, dá uma travada aí, vai olhando. Todas as viagens, ó. Aqui é o vermelho, aqui é do Bartolomeu Dias. A importância do Bartolomeu Dias. Ele cruza o Cabo das Tormentas, que vai ser chamado Cabo da Esperança. Qual a importância do Vasco da Gama? É ele que vai contornar e vai chegar à Índia. Né? Qual a importância do Pedro Álvares Cabral? Chega ao Brasil, tá vendo aqui? Ó? Depois ele vai no Brasil, celebra a misa, já sabe que existe o caminho da Índia, já sabe onde é, vai lá, ó, deixa o Brasil e... Tá bom? E vai embora. Tá bom? Você já sabe o que é a grande navegação, não vou falar mais, né? Foi resultado de condições políticas, comerciais e geográficas específicas. Com o tempo, outros países, como a Espanha, se lançaram à exploração do Oceano Atlântico. Fatores que favoreceram Portugal no seu pioneirismo. Por que Portugal foi primeiro? Monarquia consolidada, unificação territorial assegurada, investimento no conhecimento náutico, com destaque à escola de Sagres, interesse em expansão comercial da burguesia, investimentos genoveses, os portugueses pegam empréstimos também com genoveses e a localização geográfica favorável. Entretanto, né, somente com a estabilidade política.
Portugal era um reino unificado e estável durante o século XV. Essa estabilidade política, fruto da Revolução de Avis, garantiu melhores condições políticas a Portugal para investir em comércio e tecnologia náutica. Nesse mesmo período, Espanha, Inglaterra e França, por exemplo, enfrentavam complicações internas e ainda estava à procura da estabilidade política. Guerra dos 100 Anos, você tem aí a Guerra das Duas Rosas, tá bom? Aí a caravela portuguesa aí do Chue-Chue, lembra? Impulsionados pelo vento, aqui, ó. Aqui, essa vela aqui impulsiona as embarcações. Eu vou viajando, né? As águas vão rolar, que a água aqui rolando, eles estão voando, né? Aí o símbolo cristão, tá vendo aqui? Tá bom? Nós já falamos sobre as condições favoráveis, né? Principalmente com a Revolução de Avis. A escola de Sagres foi muito bacana. Olha a importância de um rei aí, ó. Ó, o infante, o príncipe Dom Henrique, né? O que ele vai fazer? Ele promovia um encontro, tá bom? Não vai pensar que escola é igual a escola que a gente está aí, não. Na verdade, como se fosse uma feira cultural, como se fosse uma feira de eventos. Já viu quando você vai numa feira de tecnologia, feira de livros? É como se fosse isso. Então, o Dom Henrique, né? Ele organizava essa feira de conhecimentos náuticos. Então, lá as pessoas trocavam sobre cartografia, instrumentos novos, novas rotas. Então, a escola de Sagres vai ajudar muito, porque ela vai desenvolver conhecimentos náuticos. Todo ano ele faz isso aí, tá bom? Então, né, promovia estudos para o desenvolvimento de melhores técnicas de navegação, a escola de Sagres, tá bom? A escola de Sagres também faz parte de um dos fatores que vão fazer Portugal entrar dentro do mar, né? Há também a questão geográfica, que garantia às caravelas em Portugal um rápido acesso às correntes marítimas. Além disso, Portugal estava mais próximo da costa da África e era, portanto, uma porta de saída para encontrar uma nova rota para a Índia. Então, tudo isso favoreceu mesmo, tá bom? Agora, o fator principal que explica o pioneirismo, aqui, ó, todos os fatores aqui mencionados foram importantes. Entretanto, nada disso seria materializado se não fosse a centralização política e administrativa realizada pelo rei. Olha aí, Portugal possui estabilidade política, onde havia um poder centralizado, respeitado, capaz de organizar junto à burguesia, banqueiros e grandes comerciantes, conciliando diversos interesses num grande esforço empreendedor. Então, é o rei que vai mediar tudo isso, tá? E todo mundo respeita o rei. Olha que legal, ó. A coroa portuguesa, durante as grandes navegações, tinha como principais objetivos a expansão comercial e a busca de produtos para comercializar na Europa, obtenção de lucro. Existiam outros motivos, porém focaremos esses dois, tá bom? O motivo social, querem terras, querem moedas, querem cristianizar pessoas, tá bom? É isso que eu quero dizer. As grandes navegações foram empreendimentos comerciais. Objetivo, lucrar, tá bem? Pensa comigo. Se fosse localização geográfica, teria sido a Inglaterra. A Inglaterra não está numa ilha? Por que não foi a Inglaterra primeiro, então? Tá bom? A Espanha está ao lado de Portugal, porque o pessoal fala assim, Marcos, mas Portugal está perto da África, e Espanha não estava? Então por que a Espanha não foi primeiro? Entendeu? Porque se é uma localização geográfica, a Inglaterra também tem saída para o mar, está numa ilha. Por que ela não foi? Porque a Inglaterra estava envolvida em vários problemas, na Guerra de 100 Anos, depois entrou na Guerra das Duas Rosas, a França no processo de consolidação também do poder do rei, tá bom? Se fosse por dinheiro, teria sido a Itália. Quem é que bancava o Renascimento? Quem é que tinha dinheiro? Não era a Itália? E por que não foi a Itália? Não é? O que faltou aos franceses e ingleses? Então eu vou trazer aqui para vocês, né, qual é a reflexão da aula aqui. Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Darei sequência à parte 3 da Era Vargas, dessa vez. Vamos falar sobre o governo constitucional de 34 a 1917. Então vamos lá, meus amores, né? É que voltou aqui, deu um probleminha. Então, qual é a importância das obras, os Lusíadas? É aqui que a gente se resolve. Deixa eu voltar aqui. Slide, tem jeito, tá bom? Então, aí, o assunto de hoje é esse, tá bom?